Será que é possível você aprender inglês em casa, sozinho, sem ajuda de ninguém? Meu nome é Rafael, eu sou coordenador aqui do ENI. Se liga no vídeo que eu já vou te dar a resposta. Indo direto ao ponto, a minha resposta é depende. Depende do que é esse estudar sozinho em casa. Se eu estudar sozinho é pegar um livro, ficar memorizando regras de gramática, ficar aprendendo novas palavras apenas? Não. Se o seu aprender sozinho significa essas coisas, não é possível. Porém, se o seu aprender sozinho é usar ferramentas para conseguir se comunicar com outras pessoas, então é sim possível. Eu vou te dizer exatamente o que é que eu estou falando, mas primeiro a gente precisa se lembrar que falar outro idioma é se comunicar com outras pessoas. Ninguém aprende inglês para ficar falando sozinho em casa ou para ficar escrevendo coisas que ninguém vai ler. Então toda vez que você aprende um novo idioma é porque você quer estabelecer comunicação com alguma outra pessoa. Então a melhor forma de você aprender a desenvolver o seu inglês é se comunicando com pessoas, especialmente falantes nativos, pessoas que já nasceram falando o idioma, certo? Então, em casa você pode ensaiar para ter o melhor resultado final possível. Então, o seu ensaio seria aprender novas palavras, melhorar sua pronúncia, aprender frases novas, tudo que for possível você adiantar no seu trabalho sozinho. Isso tudo, pensando numa peça de teatro, por exemplo, seria o equivalente ao seu ensaio. E aí a sua apresentação final seria finalmente conversar com alguém, ter um diálogo, enfim, né? Então você não tem como pular essa etapa. Muitos alunos cometem esse erro de ficar só estudando sozinhos, aprendendo, memorizando regras e nunca põem em prática tudo aquilo que estão aprendendo, nunca tem uma conversação de fato. As pessoas ficam pensando que não tem nível suficiente para estabelecer uma conversa, né? Normalmente o que o aluno diz é: eu estou esperando eu melhorar o meu nível de inglês para só então conversar com alguém. Mas aí que está o grande erro, né? O processo é o contrário. Para você conseguir ficar bom de verdade, você precisa conversar com pessoas. E é assim que você vai aumentar o seu nível de inglês. Então, a ferramenta que eu disse que é possível você usar da sua casa para estar se comunicando com outras pessoas é um site chamado italk.com. Então, no italk você vai fazer o seu perfil, adicionar sua foto, colocar uma mensagem de introdução dizendo quem é você e o que você está buscando lá no site, e você vai encontrar pessoas do mundo inteiro, das mais diversas nacionalidades, que estão lá para aprender não só inglês, vários outros idiomas, inclusive o nosso português. Então, o que eu recomendo que você faça é o seguinte: procure falantes nativos, americanos, ingleses, australianos, seja lá qual for a nacionalidade, mas pessoas que nasceram em países onde o inglês é o idioma principal, o idioma falado. Então você vai procurar esse tipo de pessoas, vai fazer amizade através do italk e provavelmente essas pessoas querem algo em troca também, elas querem aprender o português. Então você vai fazer uma troca e você vai dividir o seu tempo, metade do seu tempo ensinando a pessoa como falar português, a outra parte do tempo ela vai te ajudar com o inglês. E assim, através da conversação, você vai conseguir desenvolver cada vez mais o seu inglês. E é claro, a minha primeira dica foi que você encontre nativos, mas nada impede que você encontre outras nacionalidades, pessoas que nasceram não tendo inglês como seu primeiro idioma, assim como nós brasileiros, né? Então, por exemplo, eu acho muito interessante você falar com pessoas, pelo menos pessoas de países que eu gosto de falar, países como a Rússia, Ucrânia, países, sei lá, como a Itália também. Então, pelo menos essas são as experiências que eu tive, né? Falando com pessoas desses países, eu tive boas experiências, consegui conversar bastante, consegui ter uma troca legal com essas pessoas. E eu acho que a grande vantagem é, dificilmente você vai achar alguém no italk que não tem um nível legal de inglês, alguém que realmente não vai te ajudar, que você não vai aprender dessa pessoa. Então, você pode ficar despreocupado quanto ao nível, mesmo essa pessoa não sendo um falante nativo, né? E a vantagem disso é que muitas vezes a pessoa não está interessada em aprender português. Então, se você tem só uma hora do seu dia ou da sua semana para dedicar para aprender o inglês, então essa uma hora todinha vai ser falando em inglês, porque essa outra pessoa da outra nacionalidade muitas vezes não está interessada em aprender português. Então, você não vai precisar fazer troca nenhuma. Isso vai te economizar muito tempo. E lembrando, pode ser que para você isso seja óbvio, mas para algumas pessoas não é. Por que a gente usa a conversação como a ferramenta principal para aprender outro idioma?
Primeiro, porque aprender inglês ou qualquer outro idioma que seja, a gente faz isso para estabelecer comunicação, né? Então, através da comunicação, você vai aprender um monte de coisas, como, por exemplo, a forma mais natural de você falar. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Uma vez eu estava dando aula de português para os professores aqui da escola, que eles são todos nativos. E um dos professores, quando eu fiz a seguinte pergunta, como foi o seu final de semana? Ele me respondeu, em português, obviamente. Ele falou, meu final de semana foi muito legal. Eu saí com a minha namorada, nós fomos num bar, nós comemos, nós bebemos, nós dançamos. E aí eu falei para ele, pô, legal, a sua frase tá perfeita, mas tá perfeita demais para mim, ela não tá soando natural. E aí eu disse para ele como eu faria a frase. Então a minha correção foi, final de semana eu saio com a minha namorada, a gente foi num bar, a gente comeu, a gente bebeu, a gente dançou. Né? Então, na linguagem falada, normalmente nós usamos a gente nas nossas frases. Né? A palavra nós, mais normalmente nós usamos na linguagem escrita, quando você quer escrever de uma forma mais formal, quando você tem a necessidade de escrever algo mais formal, né? Nós usamos o nós. Ou quando você está falando, sei lá, está dando uma palestra, ou quando você está fazendo um vídeo, como eu estou fazendo agora, e quer falar de uma forma mais certinha, aí sim nós optamos pela palavra nós. Caso contrário, na linguagem do dia a dia, ou até num vídeo mais informal, como esse que eu estou fazendo, nós sempre utilizamos a gente, né? A gente fez isso, a gente fez aquilo, então é a forma que soa mais natural. Conversando com falantes nativos, você vai receber esse tipo de correção, porque não basta só falar corretamente, você tem que falar também de uma forma natural. Você tem que chegar em outro país e falar com as pessoas de uma forma que para eles soe natural, que você não soe como um robozinho. Ninguém quer aqui que você fique falando de uma forma quadradinha. Eu quero que você se comunique da forma mais natural possível. Então, através da conversa com nativos, ou até mesmo com uma outra nacionalidade, ou até mesmo com outro brasileiro, uma pessoa que fale muito bem o inglês, que tenha um bom conhecimento do idioma, você vai ser capaz de aprender esse tipo de coisa, que vai muito além de gramática, muito além do ensino formal. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa dica de hoje. Não esqueça de entrar lá no site, no italk.com e fazer a sua conta e começar a conhecer pessoas. Eu estou te recomendando o iTalk aqui, mas nada impede que você procure outros sites semelhantes ou aplicativos de celular. Tem um monte de aplicativo também com a mesma função para você conhecer pessoas e se comunicar. Eu estou te recomendando o iTalk porque foi o primeiro site que eu conheci e foi o que eu tive as melhores experiências, o que mais me ajudou a conhecer pessoas. Mas fica a seu critério, escolha o site ou o aplicativo que melhor te atender. Lembrando que nesses sites, normalmente as pessoas têm o objetivo de conversar por vídeo, então vai ser necessário que você enfrente um pouquinho a sua vergonha, mas eu te garanto que vai valer a pena pelos resultados que você vai ter. Então por hoje é só, pessoal, não esquece de se inscrever no nosso canal, a ideia é que a gente tenha 1 ou 2 vídeos aí por semana para te ajudar a aprender cada vez mais e progredir com o seu inglês. Deixa também o seu like no vídeo e, se quiser, deixa um comentário dizendo aí qual é a sua principal dificuldade para praticar, seja para manter uma conversação ou qualquer outra que seja a sua dificuldade. E também, se você quiser sugerir um tema para os próximos vídeos, eu vou estar fazendo aí vídeos tirando as dúvidas de vocês, tá? Então, nos comentários deixa aí a sua sugestão, tá bom? Um abraço e bons estudos!